experiência de ensino e projetos. Cursos emergenciais de formação de professores. Atuou no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, São Francisco e Rio Doce pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Coordenador do curso Literatura e Licenciatura em Música, plataforma de formação de professores no interior de Rondônia. Ministrou cursos e minicursos em navios, escolas, para comunidades ribeirinhas. Participou do programa Universidade Solidária, projetos destinados à formação de professores. Atuação atual. Assessor parlamentar, deputado estadual Alon Lopes. Atuação na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com sua impressionante formação e experiência, incluindo seu trabalho em áreas como administração e direito, o professor Mauro traz uma perspectiva interdisciplinar que enriquece a discussão sobre o papel da literatura na educação. Sua trajetória administrativa na Fundação Carlos de Rio Barbosa e sua atuação como assessor parlamentar na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro demonstram seu compromisso com a cultura e a formação educacional, especialmente em regiões menos favorecidas. Além disso, a experiência dele é lecionar em comunidades ribeirinhas e em áreas de difícil acesso, destaca a importância do ensino inclusivo e transformador. A conversa certamente tocará em temas relevantes sobre a literatura, pode influenciar a educação e vice-versa, abrindo espaço para reflexões sobre como expandir o conhecimento além das salas de aulas convencionais. Prepare-se para aprender muito e ter uma conversa interessante que vai ficar na sua mente por um bom tempo. Fiquem ligados e aproveitem o episódio. A gente dá uma pausa agora para a gente organizar aí a mesa, tá? Troca. O senhor vai para a mesa, o microfone central ali. Ó, esse microfone aqui, o senhor pode falar bem aqui, ó. Que ele capta aqui, tá? Tá bom. Sai da caixinha. Não, mas vai ficar. Professor, chega mais perto da sua filha. Ai. Tá bom, né? Ela pode sim. Pode trazer. Ó, vocês três, os alunos, só lembrar sempre de falar bem aqui na cara dele, tá? O microfone, tá, Léo? Bem na cara do microfone. Tá bom. Sofia, fala mais perto do microfone. João, se joga. Vai ligar o microfone? Vai ligar o microfone? Vai ligar, gente? Acho que pra captar ficar melhor. Só me dá rapidinho, dá tempo. Você do iPhone ou do Android? Do Android. Do Android? Tá com quem o Android? Tá. Ela vai colocar no dela ali mesmo. Ah, tá. Aham. Você tá fazendo live no dela? Oi? Não, a live tá no meu, só grava um som aí. Ah, então tá, beleza. Não, tá no meu, perfeito. É, mas aí ela usa o som dela pra colocar no seu sobreposto. Pra ficar limpo. Cheio de manha, né? Cheio de discoteca.
50 segundos, hein, menino? Mandei um som da nossa época. E vê esse negócio de época de novo. Ó. Ah, É tudo do Léo, cara. é tudo Léo, verdade. Então vai ser o microfone, todos os microfones. O Joelho teve Globinho, cara. É. O Joelho é o mais famoso assassino ali, cara. Quem começa? Você ou você? João? Tá. $15 segundos. Vamos lá. Professor, sobre sua trajetória acadêmica e profissional. Você possui uma formação diversificada em letras e administração, além de estar concluindo o bacharel em Direito. Com essas diferentes áreas de conhecimento, se complementam em sua área e influenciam sua abordagem no ensino e na pesquisa. Veja, quanto mais um professor tem de formação, melhor será o resultado do trabalho dele em sala de aula, né? Eu sempre trabalhei com a produção de texto e com a literatura. Então, a minha formação em letras e depois o mestrado e o doutorado já foram suficientes para que eu tivesse os elementos necessários para um desempenho maduro do magistério de redação, do magistério de literatura em sala de aula. Só que na nossa vida de professor, a gente muitas vezes assume cargo administrativo. Então, como eu comecei a assumir não só em faculdades privadas, ainda em Belo Horizonte, e depois em universidade pública, né, como eu citei, como você citou, em Rondônia e depois no Rio de Janeiro, a gente sente falta da administração pública. Por isso eu fui fazer administração mais tarde, para incorporar esse lado na gestão do bem público, né, na administração escolar e na administração dos cargos públicos que eu assumi. Hoje, por exemplo, eu estou fora de sala de aula numa atividade de assessoria parlamentar na LERJ. E aí também isso é muito importante. Então é aquela história, quanto mais conhecimento, mais nós todos ficamos eficientes no exercício das nossas profissões, né? Sobre suas pesquisas em Machado de Assis, quais são os principais desafios e descobertas que você encontrou ao estudar a obra desse autor tão icônico? Pois é, Machado tem que ser a paixão de todo fluminense, de todo brasileiro, né? Vejam só, Machado foi um homem abandonado por uma coisa que eu vou chamar aqui de destino, mas é uma expressão da qual eu não gosto muito, mas vejam só, ele perdeu o pai e a mãe antes de completar 12 anos. Teve uma única irmã que faleceu ainda criancinha de uma sucessão de convulsões decorrentes de febre, né? E, portanto, ele se viu abandonado, ainda criança, e mesmo sendo abandonado, sem irmãos, sem parentes que cuidassem dele, ele conseguiu construir uma trajetória. Numa época em que não tinha cota, numa época em que não tinha assistencialismo, né? Machado foi vender doces e salgados na praia, depois ele trabalhou como auxiliar de padeiro numa padaria cujo padeiro era francês. Ali ele começou a aprender esse idioma importante da época, porque a maioria dos livros que vinham da Europa eram publicados em francês, os livros de literatura, de crítica literária. Então ele sabia que para crescer ele precisava aprender francês. Ali ele viu uma forma de, por imersão, aprender essa língua com um falante nativo, né? Então ele foi um homem muito digno, nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, e ele fez um projeto de carreira, né? Ele foi galgando passo a passo
E, inclusive, na literatura. Machado começou como um escritor do tempo dele, sem grandes novidades estéticas. Ele começou reproduzindo a estética europeia, até que ele entendeu que era preciso estudar para chegar a construir algo original, algo novo de verdade. E essa novidade é inaugurada com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance mais inovador dele. Depois Quincas Borba e Dom Casmurro, né, que formam uma trilogia mais famosa. Depois ele publica mais 2 romances. Então Machado tem que ser amado por todo cidadão fluminense, porque ele é exemplo de vida e é exemplo de literatura, né? O que eu descobri de mais importante na pesquisa, olhando para a obra literária do Machado de Assis? Que ele, através dos seus livros, dos seus personagens, ele rasga a alma humana. Ele mostra para nós tudo que nós temos de pior, tudo que nós temos de melhor. Ele revela a natureza humana, ele mostra as nossas pequenezas e as nossas grandezas. E quando nós estamos lendo Machado de Assis, é como se nós estivéssemos sendo postos na frente de um espelho. Ler Machado ajuda a gente a perceber a nós próprios. Então, a leitura de um grande escritor como Machado, como Graciliano, como Guimarães Rosa, como tantos outros, né, Drummond de Andrade, é sempre uma leitura que ajuda a gente a amadurecer como redatores, porque eles são os melhores exemplos de linguagem que a gente tem, e ajuda a gente a amadurecer como ser humano, né? Essa foi a descoberta mais importante que eu, como pesquisador e como pessoa, enxerguei em Machado de Assis. Professor, Desculpa um minuto. Vai. professor, o que torna a obra de Machado de Assis tão contemporânea? A gente está falando de um homem que faleceu há quase 120 anos atrás. E ainda assim a sua leitura é atraente, é uma leitura que nos prende. O que torna ele tão atual, mesmo se passarem mais de um século da sua história, da sua escrita? Pois hoje lá na escola nós fizemos uma atividade a partir de um texto shakespeariano, né? E Machado de Assis é muito shakespeariano, ele aprendeu muito com Shakespeare. Quando a gente olha, por exemplo, para Dom Casmurro é o Otelo brasileiro. Aquele drama dos ciúmes do Bentinho, aquele ciúme mórbido, ciúme possessivo do Bentinho por Capitu, é muito humano, ao mesmo tempo que é muito shakespeariano, né? Então, é isso que faz de Machado um escritor eterno. Cada personagem faz uma demonstração daquilo que nós somos. Ele tem um conto que eu sugiro aí para os nossos ouvintes, né? Um conto muito curtinho, curto, chamado Trio em Lá Menor, que tem uma personagem chamada Maria Regina. Maria Regina é uma jovem colegial. Essa personagem colegial, naquele tempo, estava na idade de casamento. E o Machado de Assis coloca Maria Regina diante de Miranda e Maciel, dois homens totalmente diferentes. E a Maria Regina passa o conto inteiro em dúvida entre o jovem e o maduro, entre o corpo e a personalidade, entre aquilo que há de mais belo no comportamento e aquilo que há de mais belo no corpo. Então veja, a Maria Regina é uma jovem de todos os tempos, com as dúvidas próprias da adolescência de todos os tempos e lugares. Então, o Machado, ele é lido por nós hoje, e nós nos identificamos com ele hoje,
porque ele é fora de tempo e é fora de lugar, ele é atemporal e espacial. Se um chinês vier a ler Machado, vai amar Machado. Se um russo, se um polonês, se um húngaro, qualquer ser humano que vier a ler Machado se apaixona, porque ele se sentirá ali, com seus dramas mais corriqueiros, suas experiências mais dramáticas ou mais simples. Então Machado é isso, Machado é esse gênio da literatura, que é também um homem comum. Então eu até digo para os meus alunos o seguinte, a maioria das pessoas não concorda comigo, mas eu digo assim, qualquer brasileiro pode vir a ser um Machado de Assis. Ah, mas Machado era genial. Machado construiu essa genialidade através da leitura, muita leitura. Machado passou a vida lendo. E através do esforço, Machado passou a vida se esforçando para escrever melhor. Quantos rascunhos, quantas coisas ele jogou fora, quantos erros estéticos foram corrigidos. Você pega um original de um romance do Machado, manuscrito, você vê inúmeros rabiscos, né? Inúmeras correções. A gente pega a primeira edição de Memórias Póstumas em revista, quantas palavras ele trocou para melhorar o sentido, o efeito, até o sentido estético na segunda edição revista, né? Então é isso, Machado é um gênio, um homem comum que se fez gênio através do esforço e da dedicação. Interessante. Quer dizer, além de ser uma pessoa muito capacitada, ele era esforçado. Sim. Ele tinha objetivos. Claro. Ele se sacrificava para atingir um objetivo. Claro. Né? Disseminar a sua literatura. Uhum. Que aparentemente parece ser até muito simples. Né? Apesar de determinados momentos ser mais rebuscada, mais detalhista. Ou pelo menos é essa impressão que eu tenho, conhecendo muito pouco. Né? Veja só, em muitos momentos a literatura ganha peso à medida em que ela produz densidade. Machado, em muitos momentos, gera muita densidade. Vou dar um exemplo. A personagem Marcela. Marcela é uma prostituta que aparece lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas fala que não foi fácil conquistar o coração de Marcela. E para mostrar para nós como ele construiu essa conquista, ele cria uma série de metáforas. Uma delas é a da metáfora do governo de Roma. Então ele fala assim, eu primeiro regi o coração de Marcela, dividindo esse reino com o fulano de tal, ele cita o nome do personagem. Então, naquele momento, nós éramos 2 cônsules num triunvirato. Depois foi a fase cesariana, em que eu era o César. Então veja, se você não tem noção de como era o triunvirato e de como era o governo de um imperador, você não percebe, você não descodifica essas metáforas e, portanto, você não entende direito esse capítulo. Tá? Você entende o primeiro plano da linguagem, mas para entender o segundo, você precisa, por exemplo, os meninos que passaram pela aula de hoje, com aquele texto shakespeariano, eles passaram por esse capítulo numa facilidade enorme, porque eles já viram lá o César, já viram lá falar do Senado romano, já viveram uma cena no Capitólio romano. Então, eles têm os elementos para descodificar bem esse capítulo. Né? Não é sempre que isso acontece, como você bem disse. Mas quando ele cisma de ser denso, ele é muito sofisticado nessa densidade. Sabe? Agora, existem muitas edições escolares com notas de rodapé
que ajudam a gente a entender esses pedaços, né, esses trechos aí. Professor, sobre a sua representação da ciência na literatura, poderia nos contar mais sobre como a ciência é retratada na literatura desse período e a importância dessa representação? Claro. Veja só. A ciência é antiga, né, na história da humanidade. A gente tem uma ciência moderna muito sofisticada, uma ciência experimental muito sofisticada, mas os métodos científicos já estavam lá na Grécia Antiga, né? O Aristóteles, quando escreveu a arte poética, a arte retórica, e ensinou para a gente essa linguagem dos métodos, né? Da linguagem de dedução, de indução, ele já dava ali todos os pressupostos que os cientistas usam hoje. Então, muitos grandes autores ao longo da história contribuíram muito com o olhar ou os olhares que eles impuseram sobre a ciência. Estamos falando de Machado. Machado de Assis tem um conto maravilhoso, divertidíssimo, chamado Ideias de Canário. Também é um conto curtinho. É uma verdadeira aula de epistemologia da ciência, brincando. Machado cria lá um personagem ornitólogo, um especialista em pássaros, e esse personagem ornitólogo passeia um dia pelo centro do Rio de Janeiro e ele está numa carruagem, num tílburi, e tem um acidente ali, ele acaba entrando numa loja de variedades, e lá naquela loja de variedades ele vê uma gaiola com um canário. Compra aquela gaiola com canário e leva o canário para casa. Ele era um ornitólogo, nada mais interessante, né? E aí, por que ele compra esse canário? Porque o canário conversa com ele. E o canário apresenta um conceito de mundo para ele. Ele acha aquilo curioso, e o conceito de mundo era restrito à gaiola e ao espaço que ele conhecia na loja. Depois, quando o canário chega na casa nova, um belo dia o ornitólogo pergunta para ele o que era mundo. Aí ele dá um conceito de mundo mais ampliado, a partir daquele novo espaço no qual está a gaiola. E o ornitólogo então começa a fazer deduções e resolve escrever um tratado a partir daquela teoria que ele está deduzindo, né, observando naquele diálogo com o canário. Enfim, o conto trata dessa experiência, até que um dia o canário foge. E o pesquisador entra em desespero, porque ele pensa assim, poxa, o meu objeto de investigação foi embora. Como é que eu vou terminar o meu tratado? Eu estava com uma tese maravilhosa que eu ia publicar numa revista dinamarquesa, científica, internacional, agora eu não posso mais. Meu objeto de pesquisa foi embora antes que a pesquisa terminasse. Voou literalmente, né? Aí ele, deprimido, um belo dia, está passeando na chácara de um amigo e vê o canário. Aliás, o canário é que o vê e o cumprimenta. Ô, seu fulano, como é que o senhor está? Como é que o senhor tem passado? Aí ele conversa com o canário e no final ele pergunta assim, ô canário, me diz aí, o que é o mundo? Aí ele dá aquele conceito de mundo vasto, né? Com céu, com mata, com sol. Mudou radicalmente a visão de mundo do canário. Então é assim, é um conto que é um divertimento, é uma brincadeira, mas nessa brincadeira existe uma aula de metodologia científica e de história da ciência, e de postura de investigação, de modos de investigação, né? Então a literatura, para concluir a pergunta, a literatura está repleta de autores que trataram desse tema, né? Então citei Machado, mas poderia citar inúmeros aqui.
Sobre sua atuação na ALERJ. Atualmente, você é assessor parlamentar do deputado estadual Alan Lopes e atua na Comissão de Educação da ALERJ. Como essa experiência tem influenciado sua perspectiva sobre políticas educacionais e a formação de professores no Brasil? Olha, é uma das experiências mais importantes da minha vida, porque é uma experiência um tanto escondida, né? Ninguém percebe o que eu faço. Fico lá, sentadinho no meu canto, o deputado chega e fala assim: professor, chegou para mim esse projeto de lei, porque o Alan Lopes é o presidente da Comissão de Educação, né? Então, todos os projetos de lei que versam sobre a educação têm que passar pela comissão que ele preside. Quando os projetos chegam lá, ele precisa designar um relator. Então, ele passa para um dos outros membros da comissão fazer o relatório, mas ele próprio, às vezes, sente necessidade de emendar um projeto. O que é fazer uma emenda? É fazer um conserto, né? Uma reparação. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, cada 10 projetos, 9 são altamente ideologizados. A maioria deles tenta fazer com que a sala de aula da Escola Pública Estadual do Rio de Janeiro vire um território de doutrinação, fazendo dos alunos instrumento político-ideológico. Então, o nosso papel, quando esses projetos chegam lá com essas características, é de emendar, ou seja, corrigir, alterar a redação, para que essas mudanças que ampliam espaços ideológicos, partidários, elas não aconteçam. Porque se elas acontecerem, a escola começa a perder o papel prioritário dela, que é ensinar conteúdo e preparar o aluno para uma profissão futura, no caso dos cursos técnicos, né? Ou preparar para a entrada na universidade, e passa a preparar ideólogos para serem depois militantes políticos partidários. Então, o nosso papel lá é um papel muito importante, porque a gente preserva o tempo do aluno em sala de aula para a sala de aula. A todo momento, os políticos querem que o aluno saia da sala de aula para uma atividade extracurricular ligada a ONGs, ligada a movimentos, ligada a coletivos, e a gente faz ali uma peneira para impedir que isso aconteça. Então é um trabalho muito importante, embora ele não seja visto pela sociedade. São bons trabalhos, né? Muitos. E alguns desses projetos, inclusive, tentam transformar. Veja, eu recebi um projeto, né, o Alan primeiro chegou na mão dele, ele leu, viu o absurdo e me pediu para caprichar nas emendas, né? O projeto era o seguinte: um deputado queria que cada escola estadual, ou seja, quase 1.500 escolas no estado inteiro, tivesse uma agência de checagem, ensinasse para os alunos o que era fake news, o que é notícia falsa, e preparasse os alunos para serem delatores dessas notícias falsas, a partir de um determinado viés. Então, eles estavam querendo fazer algo muito parecido com o que o Partido Chinês faz, né? Na cultura chinesa, a cultura da delação. Eles queriam transformar cada aluno num delator. Esse mesmo deputado, ele protocolou um projeto que queria alterar o ensino religioso. E o mais interessante é o seguinte: o projeto muito bem escrito, uma redação impecável, e num determinado momento o projeto dizia assim:
fica garantido o direito ao ensino religioso. O direito ao ensino religioso, conforme consta na Constituição, é direito de todos, dever da escola, alguma coisa assim. Lá pelo 3º artigo, o projeto dizia: altera os artigos 2 e 3 da lei tal, que passa a ter a seguinte redação. Aí que era o pulo do gato. Porque lá não estava a lei tal, estava só a nova redação. Então, a gente só percebe a maldade quando a gente faz o contraste com a lei, né? Na lei antiga dizia mais ou menos o seguinte, que o ensino religioso devia ser ministrado por professor com formação em teologia, formação especializada, né? ou ciências da religião, e que tivesse uma carta de recomendação de um bispo, de um padre, de um pastor, ok? Então, além de ter a formação, ele devia ter um atestado de idoneidade. Na redação nova, dizia mais ou menos assim, todo professor que tenha bacharelado poderá ministrar ensino religioso. Ou seja, tira do especialista e coloca na mão de qualquer bacharel. Geografia, história, química, física, matemática. No fundo, ele pensava assim, eu vou tirar das mãos dos teólogos, que são conservadores em natureza ou em origem, na maioria, e vou colocar na mão dos marxistas. Percebe? Então, toda hora a gente... armadilhas assim... Tudo isso dentro de uma legalidade. Tudo isso querendo usar os instrumentos da lei para fazer da escola pública estadual um local político, partidário e ideológico. Né? Sobre o documento Unitopia, você participou do documento Unitopia da Brasil Paralelo. Poderia compartilhar um pouco sobre sua participação nesse projeto e a mensagem que ele busca transmitir? Sim, veja só, o Brasil Paralelo é uma plataforma muito bacana hoje, porque, primeiro, ela vive a partir dos próprios recursos, né? Ela não tem dinheiro de empresário, ela não tem dinheiro público, então isso dá a ela uma grande autonomia para cumprir o papel, o dever que ela tem, que é o de educar, né? Educar de forma autônoma. Esse documentário, Unitopia, ele falou da realidade da universidade pública brasileira hoje, sobretudo do aspecto doutrinação. A minha participação lá foi de apresentar um panorama de como surgiu, né, quando surgiu na história da educação superior brasileira, pela primeira vez, esse processo doutrinador mais intensamente. Então eu faço um panorama, eu vou lá no governo Collor, falo das mudanças que aconteceram, passo para o governo Itamar, governo FHC, e mostro como em FHC o marxismo foi interiorizado no Brasil. E quais foram as mudanças estruturais na educação brasileira que foram feitas para que essa interiorização acontecesse. E depois chegou no governo Lula, né? Dilma e Temer, para mostrar como que os dois principais ministros desses governos, que foram Paulo Renato, que ficou 8 anos no FHC, e o Haddad, que ficou mais ou menos 9, porque ele entrou no final do segundo ano do governo Lula, mas ele atravessou até um pedaço de Dilma, né? Então, como é que esses dois transformaram radicalmente a educação superior brasileira e transformando a educação, principalmente a parte que diz respeito à formação de professores, como é que eles transformaram também negativamente a escola
escola infantil, a creche, o ensino médio, né? Reduzindo a qualidade e introduzindo esse aspecto político, partidário e ideológico na educação brasileira. Minha participação lá foi nesse sentido. Professor, vamos imaginar o seguinte: eu sou um jovem de 19 anos, consigo entrar na faculdade pública, seja estadual, federal, sou um jovem com princípios conservadores, sou um jovem liberal no que tange a economia, sou um jovem que defende minhas posições e respeita a posição alheia. Sim. Porém, dentro de uma universidade, o que poderia acontecer comigo se eu tivesse essa postura, essa conduta? Eu passaria ileso? Olha só, o ambiente universitário no Brasil e no mundo ocidental, não é? Isso não é algo só próprio do Brasil. Esse ambiente é um ambiente hedonista, existencialista, materialista. No passado, as nossas escolas, elas eram marcadas por um humanismo cristão. Antes, por exemplo, de FHC, né, antes da reforma universitária que aconteceu no final dos anos 60, por exemplo, nas universidades católicas, os professores eram padres e freiras. A Igreja Católica veio para o Brasil, e depois as evangélicas, né, para catequizar e para formar pessoas. Então ela montou muitos colégios aqui e introduziu esse ensino humanista cristão, digamos assim. A universidade hoje, como ela serve a ideologias partidárias, e ela é, na sua natureza, marxista e, portanto, materialista e existencialista, ela precisa acabar com a ambiência que favoreça o humanismo cristão. E a primeira coisa que ela cria nesse ambiente é o hedonismo. O hedonismo é a doutrina do prazer. Então, lá na universidade, tudo é razoável, tudo é aceito, tudo é possível. Para um garoto, num intervalo de aula, sair abraçado com uma menina do lado esquerdo e um menino do lado direito, formando um trisal, né? Isso é normal. Eu já tive colega, professor, que saiu de sala de aula assim, abraçado com uma aluna de um lado, um aluno do outro, hora beijando a boca de um, hora beijando a boca de outro. Então, se um professor que eu admiro e respeito faz isso, eu que sou aluno também posso fazer. Claro. Né? Sim. Então a universidade pública hoje, ela criou esse ambiente que toma as variações das possibilidades sexuais, por mais absurdas que sejam, namorar uma árvore, né? Ou ser pedófilo, ou fazer zoofilia, como algo razoável. Então, esse hedonismo, além, por exemplo, nós tivemos agora 2 candidatos que se destacaram por fazerem propaganda eleitoral enrolando baseado, né, numa propaganda de televisão. Então, quando você tem um político e um professor que tornam normal sair de sala e no ambiente público universitário fumar um cigarro de maconha, é porque todos os balizamentos éticos e morais foram demolidos. Se o aluno chega na universidade com essas características que você destacou, ele estará imune disso. Se essa base familiar, se essa base de formação de fato existiu e é sólida, ele se formará e continuará sendo o que ele sempre foi. Mas se ele veio de uma família que era também materialista, que não deu a ele uma base judaico-cristã, digamos, ou uma base religiosa qualquer, mas que trabalhasse preceitos do que é certo e do que é errado, né?
se ele tinha um ambiente familiar afetivamente frágil, um pai agressivo, mãe vagabunda, ou pai que apronta todas e a mãe sofredora, enfim, se um ambiente é danoso e ele chega afetivamente instável e moralmente instável, ele vai ter naquele espaço toda a ambiência para consolidar essa estrutura emocional, essa estrutura, essa postura diante da vida calcada no materialismo, no existencialismo e no hedonismo. Pior do que isso, né? Ou ao lado disso, ele aprende, é colocada na frente dele uma proposta de corrupção. Que o professor vira e fala o seguinte: ó, o Estado tem 8 bolsas para te oferecer. Auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio tecnologia, auxílio creche. A UERJ tem auxílio de creche de R$900. Se o aluno tiver 3 filhos, ele ganha R$900 para o primeiro filho e para os outros 2, 450 cada. Então, faz a conta. Se além disso ele tem um auxílio moradia, um auxílio alimentação e uma bolsa de iniciação científica, ele já ultrapassou R$4.000. Esse aluno começa a viciar na dependência do Estado. Depois ele sai da graduação, não consegue um emprego com aquele valor de salário inicial. Aí ele pensa assim: vou voltar para o mestrado, porque lá eu tenho uma bolsa de 3.100. Aí depois ele tem uma bolsa no doutorado de 5.200. Então, veja bem, ele descobriu o seguinte, que se ele se aproxima de um professor doutrinador, que trabalhe, por exemplo, racismo estrutural ou feminicídio, e tem uma linha de pesquisa sobre um desses temas, o aluno pensa assim: eu vou entrar para essa linha de pesquisa junto com esse professor, trabalho junto com ele, aprendo a escrever artigos sobre esse tema, ele é orientador no mestrado, o concurso de acesso ao mestrado é muito mais político do que meritocrático, então eu colando nele, depois passo facilmente no mestrado. Então ele vai se viciando nessa dependência assistencialista, porque introduziram o assistencialismo político dentro das universidades, e aí ele forma um cidadão que não consegue mais se soltar do Estado. Entende? Então veja bem, não é só o problema moral e ético, é também o problema da dependência do Estado. A coisa foi muito bem engendrada para a garantia do poder desses partidos que valorizam esse tipo de pauta. Né? Entendi. E por conhecimento, isso me parece muito ruim, porque uma universidade é o ponto do debate, é o ponto de escutar o outro, de debater com sinceridade, para dali se criar novas teorias. E quando você tem um domínio algo homogêneo, o que acontece com o saber? Ele tende a se atrofiar, fica naquela estagnação, naquele domínio cultural, né, de apenas, digamos, um lado, do lado progressista, marxista, socialista, enfim. É uma pena, porque a palavra universidade, né, ela tem dentro da sua etimologia exatamente o conceito de diversidade em um só espaço, né? A universidade em um lugar só, você abrigar a diversidade de ciências, diversidade de saberes, diversidade de pontos de vista. Então, quando você uniformiza isso, você só aceita que um pensamento seja o pensamento válido, você matou na essência o que é a instituição universitária. Né? E nesse documentário, Unitopia, da Brasil Paralelo, isso está muito bem mostrado lá, com a participação de muitos professores estrangeiros, inclusive. Né? A Brasil Paralelo não ficou só no Brasil, ela foi para
os Estados Unidos, conversou com professores brasileiros e estrangeiros que lecionam no exterior, conversou com uma professora russa e mostrou para a gente como isso é do Ocidente, como essa força do progressismo entendeu que usar as universidades era útil para essa estrutura político-ideológica. Ótimo, professor. Falando um pouquinho sobre Machado de Assis, tá? Professor Mauro, se Machado de Assis tivesse que escrever uma autobiografia, qual título você acha que ele escolheria? Isso é para quem conhece muito de Machado. Pois é, mas uma coisa é conhecer Machado, né? Outra coisa é tentar pensar como ele pensaria, né? Difícil, é muito difícil. O Machado é um escritor muito complexo, que teve uma visão de mundo muito profunda. Eu acho que ele diria que ele talvez escrevesse assim, Machado de Assis, o pessimista, porque ou então, para fazer um contraponto, Machado de Assis, o esperançoso da arte, porque ele, no fundo, ele achava que o único caminho para o homem se restaurar era através da catarse que só a arte pode oferecer a ele. Tá. Né? E se, somente se, Machado de Assis tivesse um perfil em uma rede social, qual seria seu post mais polêmico? Pensa aí. Imagina, por favor. Pois é, tarefa difícil. Porque hoje o mundo é rede social. Um escritor negro, periférico, com caos instaurado na vida. Olha, Machado de Assis hoje, ele seria radicalmente contra o movimento negro que a gente conhece hoje e seria radicalmente contra essa vitimização do negro, né? Ele não se fez vítima, ele era epilético, era gago, era estrábico, era um sujeito franzino, era um sujeito magricela, baixinho, não era, imagina, né, nada sedutor do ponto de vista físico, da postura, e virou o homem das letras portuguesas, né, luso-brasileira, luso-afro-brasileiro, o mais importante, sem vitimismo. Então eu acho que ele seria muito hostilizado hoje por esses haters que a gente vê nas redes sociais. Seria um grande inimigo dessas políticas aí. Professor, com a permissão, seria quase um João fora da caixa. Que é É isso aí. Quase isso. A pergunta fui eu que escrevi. Uhum. Eu sou uma idólatra de Machado. Uhum. E eu sabia que essa pergunta sairia com essa resposta. Uhum. Só para João ouvir. É isso aí. É isso, Machado é esse exemplo, né? Se Machado de Assis foi possível, qualquer brasileiro é possível. Qualquer brasileiro é possível, desde que se esforce e tenha um projeto de vida e tenha um olhar para o futuro. E dedicação. Né? E dedicação. A vida é esforço e sacrifício. Né? E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos lembrar que a partir de agora, toda segunda-feira, estaremos abrindo uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Fiquem ligados para mais interações e para saber as respostas nas próximas edições. Agradecemos a companhia de vocês, de todos vocês, e até a próxima. Obrigado, gente. Foi um prazer. Viu? Obrigado aí, Daniel. Esqueci de perguntar quem é Gabriel. Hoje eu estava tão quieto. É isso aí. Muito bom, parabéns. Gravou. Essa escola está de parabéns. Olha, Rádio Areal, Obrigado. muito bom.